Convido os irmãos para abrir suas Bíblias no texto do Êxodo, livro do Êxodo, o capítulo de número 17, e nós faremos a leitura dos versos de 8 a 26. Êxodo, capítulo de número 17, os versos de 8 a 26, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Êxodo 17, de 8 a 26, diz assim então a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos Tua graça para podermos compreender o texto que acabamos de ler. Permita-nos conhecer um pouco mais da Tua vontade bendita para as nossas vidas. Portanto, ó Pai, edifica-nos, corrige-nos, exorta-nos, consola-nos, segundo a Tua boa vontade, conforme a necessidade de cada um dos Teus filhos. Então, somente que o Teu Espírito nos abençoe, nos dando a graça de ouvir a Sua doce voz pela palavra pregada. Também, Senhor, dá-me Tua graça para que minhas falhas, fraquezas, pecados não sejam impedimentos. Então, somente abençoa o Teu povo e fala-nos de Tua parte. É a nossa súplica com gratidão, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos todos sair de férias da vida cristã, não é? Não podemos fazer isso, mas é o que nós queremos. Os irmãos devem lembrar que nos primeiros versos do capítulo 17, o povo enfrentou uma grande dificuldade, um teste, né? A falta de água lá em Refidim. E eles então murmuraram, e eles também tentaram o Senhor, perguntando: está o Senhor entre nós ou não? O texto então diz que o Senhor ordenou a Moisés, ir até uma rocha que lá estava. O Senhor estava envolto da rocha, e Moisés feriu a rocha, exatamente como vimos domingo passado, um prenúncio daquilo que aconteceria com Cristo para a nossa salvação. E então a rocha deu água para aliviar a sede do povo, a preservação da vida
no deserto. Assim como Cristo nos ensinou em João 7, a partir do verso 37, que dele, todo aquele que nele crer, tem do próprio Cristo, fluindo de si mesmo, uma fonte a jorrar para a vida eterna, em sinal do Espírito Santo que opera no coração dos crentes. Logo em seguida, logo após esse alívio, não é, da parte do Senhor para com o povo, por conta da ausência da água, então, imediatamente, os amalequitas atacaram Israel. Por isso que eu fiz a pergunta, vamos sair de férias? Porque parece que a vida é meio assim, né? Entra uma luta, quando você termina de vencer, outra começa, e sequencialmente seguem-se lutas após lutas, problemas após problemas. E nós somos tentados a querer murmurar contra Deus, porque nós queremos férias da vida cristã, das responsabilidades, dos compromissos. Então, nós murmuramos, porque nós não queremos continuar a glorificar o Senhor, pelejando as nossas próprias pelejas com o seu auxílio. Bom, diante dessa sequência de problemas que Israel passou, e nós já vimos que os 3 primeiros, a falta de água, de comida e água novamente, foram testes que Deus proveu para educar agora os escravos que estavam libertos, ou seja, eram ex-escravos. O Senhor estava educando o seu povo no caminho da santidade. Mas e agora? A luta contra os amalequitas, como é que isso se relaciona com a nossa vida e como isso de fato se relaciona com a nossa caminhada cristã? Para responder a estas perguntas, é necessário perguntar uma outra coisa. Como você tem reagido aos problemas da vida? Como você tem reagido aos sucessivos, como estamos vendo, problemas, testes, provações, tentações ao longo da sua vida? Esses dias eu estou lendo um livro sobre depressão à luz da Bíblia, um livro de aconselhamento, e o doutor Wayne Mack, que é o escritor, um pastor, ele então disse assim: pessoas que não têm como prática, ao longo da vida, não tem como prática reagir de forma bíblica aos problemas da vida, desenvolvem padrões destrutivos que ampliam e intensificam pequenos problemas. Israel estava passando por uma situação extremamente desgastante. Israel estava passando por uma situação de sucessivos testes e problemas, e Israel estava passando por uma situação onde tudo que envolvia os testes eram coisas de vital importância para a vida. Água, comida, e agora precisavam enfrentar um exército de pessoas inimigas, arruaceiras, que os atacaram, tentando tirar proveito da sua fragilidade. Então, tem muita coisa semelhante com a nossa vida, já que nós, ao longo da vida, enfrentamos sucessivos problemas, testes, enfrentamos amalequitas modernos, e a grande questão é como nós temos reagido a estes testes, a estes problemas. O Senhor está então permitindo todas estas coisas ao seu povo, ou permitiu todas elas ao seu povo, conforme já vimos também em 1 Coríntios capítulo 10, os versos de 1 a 5, exatamente para nos ensinar o modo pelo qual devemos reagir biblicamente às nossas lutas, mostrando nos textos que temos lido e exposto, mostrando como Deus socorreu o seu povo e como o povo reagiu diante dos seus próprios problemas naquela época. O Senhor está exatamente fazendo com que Israel aprenda aquilo que nós sempre oramos, pedimos ao Senhor: dê-nos sabedoria.
O Senhor está treinando Israel no caminho da sabedoria. O Senhor está exatamente treinando o seu povo no caminho do saber, da sabedoria divina. Portanto, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, por maior ou menor que sejam, elas não têm como propósito único nos entristecer. Pelo contrário, são oportunidades, são testes para que nós experimentemos de forma palpável aquilo que cremos. Para que nós experimentemos de forma palpável a vontade do Senhor, como lemos em Romanos, capítulo 12, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os testes, as provas, os problemas que nós enfrentamos são oportunidades para praticarmos a sabedoria, para colocarmos em prática aquilo que temos aprendido da parte do Senhor, dia após dia, pela leitura, pelo estudo, pelo ouvir das pregações. O Senhor tem nos ensinado o caminho da sabedoria. E agora as provações, os testes, as lutas, os problemas, são exatamente o ambiente em que nós colocamos o que temos aprendido em prática. O salmista, no Salmo 119, possivelmente é Davi, o autor do Salmo 119, no verso de número 71, o salmista disse assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A aflição foi um momento proveitoso para o salmista, porque em meio a esta aflição ele aprendeu os decretos do Senhor, ele os colocou em prática, os decretos do Senhor. Portanto, irmãos, as batalhas travadas no dia a dia, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, com o colega no trabalho, com as finanças, com o colega que não é fluxicheiro na empresa, não interessa. Problemas de saúde, pandemias, a morte de alguém querido, todas estas são oportunidades, são testes, são provas, são momentos oportunos para aprendermos os decretos do Senhor, aprender no sentido prático de colocar aquilo do qual temos ouvido da parte do Senhor em prática no nosso dia a dia e assim experimentar palpavelmente o que cremos e o que temos recebido do Senhor. Se os irmãos lembrarem, conforme eu expus o capítulo 16, o final do capítulo 16 e o capítulo 17, as primeiras provas, as primeiras batalhas de Israel, a falta de água, a falta de comida e novamente a falta de água, né? Foram dois episódios assim. Todas estas provas, elas foram travadas internamente dentro do coração. Por isso a murmuração, o descontentamento, a falta de confiança no Senhor. E Israel perdeu as 3 batalhas porque eles foram tomados por incredulidade, que os levou à desobediência. A desobediência foi manifestada no desconfiar de Deus para sustentá-los com água e pão na trajetória, né? Na caminhada em meio ao deserto. Todo pecado traz consequências. Todo pecado deixa suas marcas. E Israel também experimentou isso. Se você observar no texto que lemos, você vai perceber que o verso 8 do capítulo 17, que foi o que lemos, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. E aí Moisés ordenou a Josué dizendo: escolhe homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte com a vara de Deus na minha mão. Então vejam que Amaleque atacou Israel primeiro.
Depois é que Israel vai se organizar para lutar contra os agressores. Isso nos mostra exatamente que o pecado da desconfiança e da incredulidade de Israel nos primeiros testes resultou em desencorajamento e divisão entre o povo. O povo ficou desencorajado, uma parte deles ficaram desencorajados de servir integralmente ao Senhor, e, portanto, uma parte ficou distante, um pouco distante, do restante do povo. Por isso, o texto diz, Amaleque atacou, Moisés, então, quando soube do ataque, se organizou para sair em defesa dos que haviam sido atacados. A batalha contra Amaleque, ela precisaria ser travada de duas formas. Amaleque não poderia ser atacado por Israel de uma forma meramente externa. Lembrem-se que nos 3 primeiros testes, Israel falhou internamente no coração. Então agora eles precisariam de fato agir segundo Deus. E isso começa na alma, no coração. É por isso que Moisés ordena a Josué dizendo, reúne homens e eu vou orar. Reúna homens para a guerra, porque amanhã eu vou orar. Então, isso mostra que a batalha contra Amaleque, primeiramente, seria travada dentro, internamente, no coração. Depois, nas ações, a própria guerra em si. Desta forma, o Senhor Deus estava ensinando a Moisés e ao seu povo e a nós a maneira correta e bíblica de reagir aos problemas da vida, aos testes, às provações, às tentações ao longo da vida. O Senhor está ensinando o modo pelo qual devemos reagir às nossas dificuldades. Quando o Senhor disse a Moisés, ordena a Josué, não está escrito no texto isso, mas Moisés não teve essa ideia por si só, nós cremos que o Espírito lhe deu o entendimento. Quando o texto disse a Josué, escolhe homens, eu vou orar, o Senhor está ensinando por boca de Moisés que existem assuntos que nós não podemos fazer nada, a não ser orar e esperar. Mas existem outros assuntos que nós precisamos orar e trabalhar. Nenhum de nós pode garantir que amanhã vai estar vivo. Então, quanto a este assunto, nós apenas oramos. Mas a Bíblia diz, não tente o Senhor, então nenhum de nós pode querer pular de um prédio. Então, aqui nós vamos orar e trabalhar. Nenhum de nós pode garantir, por exemplo, a cura de alguém que está doente. Então nós oramos e confiamos no Senhor. Mas ao mesmo tempo, neste exemplo da doença, o que está doente tem que orar e tomar o remédio. É o seu trabalho. Então o Senhor está ensinando que existem assuntos em que a única coisa que se deve fazer é esperar e orar, confiar somente nele. Assuntos que são da exclusiva competência de Deus, não nos compete fazer qualquer coisa, a não ser orar e depender do Senhor. Foi assim no ambiente da água e da falta de comida, lembram? Eles precisavam orar e esperar que Deus desse a direção e não murmurar, porque eles queriam agir. Outros assuntos são assuntos que exigem de nós oração, confiança no Senhor, mas acompanhados de uma ação, acompanhados de trabalho. Esse princípio, esse padrão de reação aos problemas e tentações ao longo da vida ficou conhecido na Reforma Protestante como orare et labutare, que é uma expressão latina para
oração e trabalho. Oração e trabalho. Nos assuntos em que eu não posso fazer nada porque é de exclusiva competência de Deus, eu apenas oro e me entrego aos seus cuidados. No assunto em que eu preciso fazer alguma coisa porque é minha responsabilidade, então eu continuo orando, mas agora eu também vou trabalhar, vou cumprir o meu dever. E foi exatamente isso que Moisés fez, debaixo da instrução do Senhor. Ele disse o seguinte para Josué: junte homens para sair à guerra, e eu vou orar, porque a vitória não virá da espada de Josué, mas do Senhor. Mas nesse assunto, no assunto de guerra, então é necessário termos soldados, espadas, luta, sangue. E isso se faz por meio dos homens, na dependência e na confiança exclusiva de que a vitória vem do Senhor. Os amalequitas, eles eram os filhos de Esaú. Ele era o primeiro neto de Esaú. Gênesis 36, 12. Amaleque, que é o pai dos amalequitas, não é? Filho de Esaú. Os irmãos devem lembrar que Esaú era irmão de Jacó. Mas Esaú foi o filho rejeitado, porque Jacó era o filho da promessa. Lembram? Paulo esclarece inclusive isso aos romanos, citando o texto de Gênesis, quando o Senhor disse a Raquel, o Senhor disse a Rebeca, desculpe, é porque é muita gente. O Senhor disse a Rebeca: no teu ventre tem 2 nações, e o mais velho será servo do mais moço, porque é o mais moço que é o filho da promessa. Então, os filhos de Esaú, como Esaú, não são filhos da promessa, ou seja, eles eram filhos que tipificavam a serpente no Éden, Caim. Amaleque, então, os amalequitas eram exatamente a descendência da serpente, agora atacando contra a descendência de Eva, a semente do Messias. Eles eram nômades que viviam no norte do Monte Sinai, naquela região da Palestina, e eles eram nômades que possivelmente viviam de atacar e saquear quem passava por ali. Possivelmente eles foram os primeiros a domar os camelos, porque os camelos são rápidos, mas têm passos suaves, o que favorece o ataque sorrateiro, que foi o que eles fizeram aqui. E por serem desta natureza, eles tinham o hábito de atacar as caravanas que passavam por ali. Eles atacavam sempre os cansados e os fracos, os que ficavam distante do grupo principal, que é o que acontece aqui. Então eles atacaram os desencorajados de Refidim, eles atacaram os retardatários que estavam lá no final, na retaguarda da caravana, os cansados. Daí a notícia chegar a Moisés e Moisés dizer: reúna homens e eu vou orar, para então defender o povo de Israel. Em Deuteronômio 25, os versos de 17 e 18, Moisés vai falar de Amaleque, vai dizer que eles atacaram covardemente os cansados e os que estavam na retaguarda. É como se Satanás estivesse decidido a impedir que o povo da promessa chegasse à terra da promessa. E é o que acontece conosco hoje. Satanás não pode nos impedir de chegar aos céus. O Senhor Jesus foi claro em João 10, ninguém pode ser tirado de suas mãos daqueles que lhe pertencem. Mas Satanás pode atrapalhar a nossa jornada até os céus. E é isso que ele faz, lançando os amalequitas, modernos, para nos perturbar em nossa caminhada cristã. Mas bondosamente Deus usa estas coisas como nosso treinamento
né? Na santidade, na confiança nele, treinamento na sabedoria do Senhor. Os amalequitas, então, filhos da serpente, não é? Filhos da serpente, atacaram Israel e precisavam agora ser combatidos. E esse combate é necessário, ou foi necessário ser realizado usando duas armas. Uma arma espiritual e outra física, a espada e a oração. Essa era uma guerra espiritual que Israel estava travando. Não era apenas uma guerra entre dois povos, mas era também uma guerra espiritual. A semente de Eva contra a semente da serpente. E Deus, então, bondosamente, está ensinando ao seu povo que isso também existe na sua igreja. E essa é uma aplicação para nós. Se os irmãos perceberem, esse relato, ele nos ensina que nós enfrentamos na igreja e na nossa vida particular problemas, lutas e testes vindos de dois lugares. Existem dois inimigos, ou, na verdade, os inimigos estão em dois lugares, melhor dizendo. Nos primeiros capítulos, do capítulo 17 e do capítulo 16, nós vimos que o grande inimigo de Israel estava no coração, a incredulidade. Mas agora o grande inimigo de Israel é a serpente, no povo de Amaleque. Então você tem inimigos internos no coração e inimigos externos, o povo de Amaleque. Na igreja não é diferente. Se você ler o livro de Atos corridamente, você vai perceber, por exemplo, que a igreja em Atos enfrentou inimigos externos. O sinédrio, as perseguições, a morte dos apóstolos, capítulo 4, capítulo 11, tratam disso. Mas no capítulo 5 de Atos, você tem o levantamento de Ananias e Safira, inimigos internos, de dentro, tomados de soberba, querendo demonstrar grande espiritualidade. Na verdade, foi tão somente um exemplo de inimigos internos. A igreja não podia se preocupar em Atos apenas com a rejeição dos judeus, com a perseguição do sinédrio. Ela também tinha que se preocupar com os incrédulos que estavam dentro dela. Inimigos internos, inimigos externos. Na nossa vida é do mesmo jeito. Os nossos problemas, eles contam com inimigos internos, as reações, o nosso coração. Como reagimos a eles? E então entra orgulho, soberba, não é? Egoísmo, arrogância. São inimigos internos, não é? Inimigos internos. Descontentamento, inveja. Mas também temos inimigos externos, pessoas, doenças, para nós ou para outros, questões no trabalho e assim por diante. Então esse é um padrão. Inimigos internos, inimigos externos, e em todos eles nós devemos combater da mesma forma. Devemos combater da mesma forma, usando armas espirituais e armas também físicas. Espirituais e físicas. Vou dar um exemplo disso antes de depois trabalhar melhor o texto. Quando nós lemos, por exemplo, um relato de alguém que passou por um testemunho, né, quando você lê um testemunho de alguém que já enfrentou, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma depressão, algo dessa natureza, você percebe que existem sofrimentos espirituais e existem debilidades físicas. A pessoa que não dorme também não sente apetite e por não comer ele fica fraco. E aí gera um ciclo. Mas se você for perceber também, fora as debilidades físicas e espirituais,
olhando, por exemplo, dando a título de exemplo esses dois casos que eu citei, você vê, por exemplo, da parte dos crentes que eles querem ficar curados só com oração. Só que, enquanto sofrem, eles também pecam pela negligência quanto aos seus deveres. Pecam também muitas vezes porque não lutam internamente, espiritualmente, contra os inimigos espirituais, mas se aliam a eles. Entendem? Então, o fato de alguém estar, por exemplo, adoentado, prostrado, não dá a ele o direito, por exemplo, de ser uma pessoa que maltrate o outro. A Bíblia diz, nós lemos em Romanos capítulo 12, não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem, ou seja, continua praticando aquilo que é mandamento. As nossas batalhas não podem ser travadas, esquecendo estes detalhes. Inimigos internos, inimigos externos, oração e trabalho. Combatemos os inimigos do coração com trabalho e com oração e obediência aos mandamentos, o que exige trabalho. E combatemos os inimigos externos também com oração e obediência. Diante disso, eu vou apenas trabalhar 2 pontos com os irmãos à luz do texto que lemos, para vermos como eles lutaram, usando essas armas, e como nós também devemos lutar, já tendo toda essa explicação introdutória. Como eles lutaram? Então veja, pare e pense comigo. O povo está sendo atacado por um exército inimigo, um bando de arruaceiros impiedosos. Geralmente nas caravanas, quem fica no fundo, na retaguarda, os cansados, são mulheres e crianças e idosos. As pessoas que mais necessitam de auxílio, são os que mais sofrem nestes ataques, não é? E então, quando Moisés soube do ataque, a orientação de Moisés foi para Josué: reúna homens para que lutemos. Só que lembre de um detalhe: o povo de Israel não é um povo de guerreiros. Eles eram escravos que só sabiam fazer tijolos. Então, eles talvez muitos nem soubessem direito o que era manejar uma espada. Mas o princípio é esse: reúna homens para que formem o pequeno exército. Em segundo lugar, e eu creio que essa é a fala mais espantosa do texto, é que Moisés disse amanhã. Então veja, eles souberam do problema hoje, e ele então disse: reúna hoje os homens, os que sofreram já sofreram, reúna hoje os homens, e amanhã eu subirei ao monte, amanhã nós guerrearemos. É espantoso essa fala, não é? Porque vira e mexe, qualquer problema nosso, principalmente com nossos filhos, nós queremos mover mundos e fundos para cuidar deles. Mas lembre-se, a impaciência também é um pecado. E é falta de sabedoria. E Provérbios vai dizer que o homem que age precipitadamente, esse tem menos esperança do que aquele que é tolo. Então, Moisés sabiamente orquestrou o uso das 2 ferramentas, das 2 armas, a espada e a oração. E quando disse amanhã lutaremos, ele ensinou que mesmo diante do ataque de Amaleque, nosso coração precisa descansar no Deus que tem a nossa vida em suas mãos. A vida não estava nas mãos do exército de Amaleque, nem das crianças, e nem das mulheres, e nem dos velhos, e nem dos cansados que estavam lá atrás. A vida estará sempre nas mãos do Senhor. Então, a orientação foi: junte homens capazes, e amanhã lutaremos, vocês com as espadas e eu com a oração. Josué, então, escolheu guerreiros, homens, escolheu homens para lutar, Viu lá as espadas que possuíam, e no dia seguinte, então, foram pelejar contra Amaleque.
Então, estas armas eram armas verdadeiramente reais e físicas, mostrando que eles precisavam assumir a responsabilidade, como homens e chefes, de defender o povo. Em contrapartida, Moisés estava no monte, é o que diz o verso de número 11 em diante. Moisés estava no monte com a vara, o cajado que feria o Mar Vermelho, o rio Nilo. Moisés estava com a vara de Deus na sua mão, em cima do monte, não é? Enquanto os homens travavam a batalha no vale. Então, a forma como isso foi feito e é escrito para nós no texto, isso mostra o poder e a presença de Deus com o seu povo. A presença de Deus com o seu servo que orava, assim como a presença e o poder de Deus com os que estavam lutando, guerreando e colocando suas vidas em risco lá embaixo na batalha. Isso nos ensina, irmãos, que a presença de Deus não se dá só no momento da oração, mas pessoas que estão sofrendo, enfrentando problemas, que muitas vezes não querem comer ou dormir por causa dos seus problemas, elas estão desconsiderando que comer e dormir são atividades santificadoras, porque Deus está ali com elas. É a espada na mão de Josué, assim como Ele também está com elas quando elas estão orando e suplicando o seu auxílio e a sua assistência. As duas ferramentas não podem ser usadas separadas, indiscriminadamente, uma sendo mais forte do que a outra, mas ambas devem ser juntas, usadas juntas, na mesma proporção, buscando exatamente lembrar continuamente que a vitória pertence sempre ao Senhor. Mas talvez alguém me pergunte, pastor, mas o texto não diz que Moisés estava orando. Por que o Senhor está pregando que ele estava orando? Por aquilo que a representação, o símbolo das mãos erguidas com o cajado na mão significa. E eu vou então explicar por que cremos que ele estava orando e vou dar então as razões para isso, não é? Há um teólogo muito bom, comentarista, que eu estou usando aqui, que é o Tony Merida, e ele então nos conduz nesse entendimento. Então vejam, a primeira razão por que Moisés estava orando é o sinal das mãos erguidas, apelando a Deus para mostrar o seu poder. Para mostrar o seu poder. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas a Bíblia descreve várias formas de orar. Pessoas que oram de joelhos, outros que oram em pé. Uns que oram com mãos erguidas e outros que fecham os olhos. Não são as mãos erguidas, ou os olhos fechados, ou os joelhos dobrados, ou a postura em pé que faz com que a oração seja de fato mais ouvida e atendida pelo Senhor. Na verdade, todos estes são elementos que indicam que alguém está orando. E a oração é exatamente um apelo para que Deus mostre o seu poder. O fato de Moisés estar com as mãos erguidas para os céus não é outra coisa senão, Senhor, está fora de nosso controle derrotar Amaleque. Mas eu estou em paz com isso, porque está em teu controle derrotá-los. Se os irmãos perceberem, há um detalhe no texto muito interessante. Os guerreiros lutam com as espadas empunhadas. Mas Moisés estava lutando com uma vara empunhada. Um real e claríssima demonstração de sua necessidade de Deus e do seu poder. Então Moisés está dizendo claramente ao Senhor em sua oração, está fora de nosso controle essa batalha. Mas está em teu controle, Senhor, esta batalha, e por isso eu estou bem. Lembram das duas coisas? Inimigos do coração, inimigos fora. Então Moisés também é um homem, é um crente, e ele precisava dizer isso ao povo, e ele precisava viver isso por si mesmo, como sinal de que ele de fato estava lutando com Josué
mas um com espada, outro com oração. As mãos levantadas, elas mostram na Escritura, de um modo em geral, um sinal de dependência divina. Eu não vou ler os textos, porque são vários, eu vou só citar e os irmãos notam e leem em casa. No próprio capítulo 9 do livro do Êxodo, quando o faraó pediu a Moisés que orasse por ele, Moisés disse que iria orar com mãos erguidas, ou seja, não era a oração de Moisés que livraria faraó de um juízo divino, mas era exatamente a dependência dele, Moisés, a qual o faraó também tinha que ter para receber a bênção do Senhor. No Salmo 63, os versos 3 e 4 também tratam sobre essa oração com mãos erguidas em sinal de dependência, dizendo: Senhor, o controle é teu, está fora de meu controle tal situação e eu estou bem com isso porque está em tuas mãos. O Salmo 141, o verso 2, também faz referências a isso. E em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo para que ensinasse a igreja neotestamentária do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo disse a Timóteo o seguinte: quero, portanto, verso 8 do capítulo 2, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Diante dos problemas, estes homens deveriam orar de uma forma santa, bíblica, sem ira, sem animosidade, mas em dependência e confiança do Senhor. Portanto, as mãos erguidas de Moisés, lá no monte, levantando aos céus a vara de Deus, não era algo místico. Infelizmente, alguns até pregam erroneamente, talvez por não saber ou porque são místicos mesmo. Alguns erroneamente acham que, de fato, as mãos erguidas davam a vitória ao povo. Não, as mãos erguidas eram um sinal de completa dependência, era uma confissão. A guerra está fora de nosso controle, Senhor, mas eu estou bem, porque ela está no teu controle. Então, esse levantar de mãos não é algo místico, sobrenatural para dar vitória a Josué, mas era uma confissão, uma declaração de impotência, de dependência e de fé. A vitória vem do Senhor e é isso que Moisés estava aprendendo, ensinando, e isso o povo estava experimentando. Uma segunda questão para nós, para nos mostrar que Moisés estava orando, é exatamente o verso 16. Diga-se de passagem que o verso 16, ele tem duas palavras no hebraico que são muito assim, elas geram algumas dificuldades para a tradução. Então, o verso 16 está na sua Bíblia assim: portanto, o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. A palavra jurar aqui, a Sociedade Bíblica traduziu como jurar, não está errado, mas ela traduziu como jurar uma expressão hebraica que é mão no trono, que era uma expressão também dos reis quando asseveravam a sua palavra. Mão no trono. Então, a tradução mais literal do texto seria mais ou menos assim: pois ele disse, porque uma mão sobre o trono do Senhor, guerra terá contra Amaleque de geração em geração. Então, há uma mão sobre o trono. E isso nos leva à segunda dificuldade do texto, que é exatamente de quem é essa mão. Então, cremos que essa mão, que é a mão não do Senhor, mas ao mesmo tempo é a mão de Moisés, por meio da oração. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, o verso 16, ele vai nos dizer que os crentes chegam ao trono de Deus em oração na pessoa de Cristo. Hebreus 4,16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, o verso 25, o autor aos Hebreus vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede por nós continuamente junto ao Pai, ao trono da graça. Portanto, quando a Sociedade Bíblica traduziu por jurar aqui, a ideia do jurar aqui não é errada. De fato, Moisés vai nos ensinar isso em Deuteronômio 25, que Deus disse a Josué para eliminar Amaleque quando o povo tomasse a terra prometida. Mas, na verdade, a melhor ideia do texto é que Deus pode ter jurado em resposta à oração. É como se Moisés, em sua oração, estivesse com a mão no trono, ou seja, em dependência. E então o Senhor do seu trono lhe jurou ao seu povo, que ele eliminaria completamente a descendência da serpente, naquele momento simbolizada por Amaleque, não é? E então é um pronunciamento do Senhor. Diante disso então, nós somos instigados, animados a orar, crendo que nossas orações chegam ao trono pela pessoa de Cristo. Somos incitados a confiar no Senhor enquanto sofremos, enfrentamos lutas e testes ao longo da vida, enquanto também somos ordenados pela palavra a pegar na espada e ir lutar, ou seja, a fazer o nosso trabalho, aquilo que é de nossa responsabilidade. Desta forma, tanto Moisés quanto Josué e todo o povo, eles lutaram com as duas armas que a Escritura prescrevem para nós, para reagirmos bem aos nossos problemas. Armas físicas, armas espirituais. Está fora do nosso controle, mas está no controle de Deus. Então nós oramos e confessamos e esperamos. Mas Deus nos usa para fazer coisas que é do nosso dever, para nosso próprio bem. Então, ir ao trono significa dependência. Reagir cumprindo nossos deveres implica a coragem que vem do trono para cumprirmos o nosso dever. Foi exatamente assim que o Senhor Jesus fez para nos salvar. Ele lutou contra as forças, as potestades do mal na cruz, mas ao mesmo tempo, conforme você pode ler em Mateus 26, no Getsêmani, ele então disse: seja feito a tua vontade, ó Pai. E o apóstolo Paulo mostra-nos o resultado disso na carta aos Colossenses, capítulo 2, o verso de número 15, quando Paulo disse que o Senhor Jesus despojou os principados e as potestades publicamente, os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, verso de número 15. Então o Senhor lutou com armas físicas, era necessário a sua morte, era necessário entregar a sua vida na cruz, mas também lutou com armas espirituais, naquela noite angustiosa, Satanás o tentando lá no Getsêmani, suou lágrimas, suou sangue, mas o Senhor reagiu dizendo: Pai, ele foi orar, faça-se a tua vontade e não a minha. Então também o Senhor usa as duas armas, as armas físicas e as armas espirituais. Pensando sobre isso e aplicando a nossa vida, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, os versos de 10 a 12, Paulo vai dizer que a luta dos crentes não é contra carne e sangue, mas é contra poderes e potestades. Efésios 6, 12. E se os irmãos observarem, há um paralelo, uma ligação entre o texto de Efésios e esse episódio que estamos avaliando aqui, estudando aqui, de Êxodo 17. Spurgeon, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: os filhos de Israel
Os filhos de Israel não estavam debaixo do poder de Amaleque. Eles eram livres, eram homens livres. Lembrem-se, eles estavam debaixo do poder de Faraó quando eram escravos. Então agora eles eram livres. Por que eu preciso me lembrar disso? Porque enquanto o povo de Israel estava no Egito, Deus nunca disse por boca de Moisés, lutem contra Faraó. Por que Deus não disse isso? Porque eles eram escravos. Eles precisavam da redenção. Somente os crentes podem usar as duas armas para reagir biblicamente aos seus sofrimentos, física e espiritual. Porque somente os crentes são libertos do cativeiro do pecado e de Satanás. Infelizmente, os descrentes estão no Egito, então eles não podem lutar. Não podem lutar, nem fisicamente e nem espiritualmente. É por isso que suas dores abatem tanto a eles. E é por isso que Paulo diz aos Efésios, como vimos na escola dominical nos últimos domingos, há um modo de vida que é segundo o Evangelho. Há um modo de vida que é segundo a palavra de Deus. E o que é que muda nesse modo de vida, segundo o Evangelho, para o modo de vida dos descrentes? É só não fumar ou beber? Não. É porque eles são escravos. Nós somos livres. Aos libertos, Deus diz, dependam e trabalhem. Mas ao escravo, eles não podem fazer nada. Nem podem lutar e nem podem depender. Eles simplesmente são escravos. Eles não podem fazer nada. Mas a nós, sim. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus, do domínio do pecado e de Satanás. Então nós temos como depender de Deus pela fé. E como trabalhar em Deus no nosso dia a dia, também pela fé. Diante disso, é importante perguntar, como é que você tem reagido às suas lutas da vida, seus problemas? Como é que você tem reagido às suas dificuldades? As lutas cansam, é verdade. Você quer férias ou quer reagir biblicamente? Como é que você tem reagido diante das suas lutas? Você cumpre os seus deveres quando você está enfrentando problemas, doenças, sofrimentos e etc. Você cumpre os seus deveres ou você é daqueles que negligenciam os seus deveres, se escondendo em suas lutas, em seus problemas? Não, vamos orar, pastor. Mas aí, faz isso. Não, não posso. Vamos só orar. Deus não é o gênio da lâmpada que atende pedidos. Ele é o nosso Senhor, Rei e Salvador. Como você tem feito? Já perceberam que às vezes nós somos negligentes? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós queremos que alguém seja convertido. Nós oramos, mas não evangelizamos a pessoa. É seu dever pregar. Mas aí prefere-se a negligência aos deveres. Como você tem reagido aos seus problemas? Tem usado as duas armas? Oração e trabalho? Ou você tem se escorado em Deus em oração e não tem feito nada? Ou pior, talvez você seja daqueles que não ora e luta sozinho. Aí, luta contra Deus. É assim que você tem reagido? Então aí nós temos um acúmulo. Você tem lutas que trazem sofrimento, pecado no coração, porque não depende e confia no Senhor, e luta sozinho, ou seja, cansaço. Então essa é a somatória, uma somatória simples, que mostra o estado espiritual das pessoas, e crentes também fazem isso. Esses dias eu fiquei sabendo de um colega pastor que está em depressão, aí perguntei para ele, você procurou alguém? Não. Mas por quê? Eu fui tratar sozinho. É engraçado, né? As pessoas alimentam uma esperança que não existe. Eles acham que eles podem se salvar de seus próprios problemas. Ora, eu não posso garantir que eu vou estar vivo daqui 2 minutos, porque Deus pode me levar aqui no púlpito. Como é que eu vou trabalhar com um problema que demora e demanda um poder sobrenatural?
Muitos crentes estão assim. Aí começa um probleminha, ele não quer trabalhar biblicamente, reagir biblicamente, então ele ignora Deus e trabalha só, ou ele só ora e não trabalha, e o resultado é um poço bem profundo de dores e dificuldades. O princípio bíblico é depender e trabalhar. Depender em oração, leitura, estudo da palavra e trabalhar. Esse é o princípio bíblico. Essa é a ferramenta, as duas armas para reagirmos bem aos nossos problemas. Eu quero concluir, apesar de não ter terminado o meu sermão, mas eu quero concluir lembrando um detalhe que o texto nos mostra para os irmãos. Notem que a Bíblia diz assim, ora, verso 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, ele era velho, ele tinha 80 anos aqui, as mãos eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, que ele estava em pé no começo do dia. Então botaram lá uma pedra para ele sentar, Arão ficou de um lado, Ur ficou do outro, depois eu falo de quem é Ur, e eles seguravam, cada um seguravam as mãos de Moisés, ele não conseguia ficar o dia inteiro com as mãos erguidas por si só, nem muito menos de pé, não é? Nem muito menos de pé. E assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Verso 11 diz assim, quando Moisés levantava a mão, que é o começo do dia, que ele tinha força, levantava a mão, Israel prevalecia. O braço cansava, então prevalecia Amaleque. O que isso significa e o que isso nos ensina? Muito simples. Isso está ensinando a fraqueza física de cada um de nós, como a fraqueza de Moisés. Isso está nos ensinando que ao mesmo tempo em que Deus é glorioso, poderoso e usa pessoas fracas como nós na nossa própria vida e para auxiliar outros em seus problemas, mas você não pode esquecer, nós somos fracos. A vitória pertence somente ao Senhor. Quando o texto cita o detalhe da oscilação das mãos de Moisés para cima e para baixo, o avanço de Israel ou o avanço de Amaleque, o que o texto está nos ensinando é que Josué não era o melhor general de guerra do mundo. E Moisés não era o homem mais espiritual do mundo para orar e vencer. Então, o texto está nos corrigindo, dizendo, não há uma pessoa com oração poderosa. O texto está ensinando que existe um Deus poderoso, que ouve fracos, homens fracos e falhos, que confiam e dependem dele, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença, não é? E é isso que o texto está nos ensinando. Nós só dependeremos quando reconhecermos que somos fracos. E nós só trabalharemos quando reconhecermos que em Cristo somos libertos do pecado, de Satanás e da morte. Somente os libertos, os redimidos, podem reagir biblicamente aos seus problemas. Dependência e trabalho, oração e trabalho, orare et labutare. Aplique estas verdades à sua vida, examine como você tem enfrentado suas lutas, seus problemas. No outro domingo, sem ser o próximo, eu vou concluir esse sermão trabalhando uma outra coisa que o texto nos ensina e que nos serve de auxílio para o exercício da sabedoria e da fé diante dos nossos problemas.